Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, aqui é o professor Sandro de redação. Nessa videoaula de hoje falaremos sobre o gênero textual relato. O relato, gente, é um gênero textual muito comum no nosso cotidiano. Por quê? Relatamos fatos, acontecimentos aos nossos amigos e familiares, ouvimos relatos nos noticiários, buscamos relatos de pessoas notórias, pessoas exemplares, figuras históricas que servem de inspiração para a nossa vida ou mesmo para saber das experiências vividas por outras pessoas em lugares que desejamos conhecer. Sendo assim, a gente conclui que falamos, lemos e escrevemos relatos de experiências vividas em diversas situações e em diferentes suportes de conteúdo, como por exemplo, a gente tem exemplos de relatos em revistas, em jornais, em telefone, em redes sociais, sempre com o objetivo de narrar um acontecimento específico para outras pessoas. Para ficar ainda mais fácil de vocês entenderem, podemos dizer que o relato é o tipo de conhecimento que se transmite geralmente de forma pormenorizada, de maneira detalhada e descritiva sobre um determinado assunto. O relato, gente, também pode ser utilizado como maneira de exemplificar ou argumentar o que ocorre geralmente dentro de um outro gênero textual. Isso pode acontecer dentro do gênero textual notícia ou reportagem, por exemplo. Observem só, o gênero textual notícia é um gênero textual jornalístico, informativo, sobre um tema atual ou um acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, não é isso? Pois bem, na notícia, podemos observar a presença de um título. Esse título se resume ao quê? Ao tema central da notícia e atrai a atenção do leitor. Ele se atrai exatamente pelo título. Ele também é constituído de uma introdução ou lead, em que se procura dar informações sobre o que aconteceu, quando aconteceu, onde, como e por quê. Quando você procurar dar informações, você, uma pessoa da área jornalística, procura dar informações sobre o que aconteceu, quando aconteceu, onde, como e por quê numa notícia, você está, na verdade, entregando ao seu leitor ou ouvinte um relato, um gênero textual relato. Entenderam? Na verdade, essa introdução da notícia, que os jornalistas costumam chamar de lead, é, em outras palavras, o gênero textual relato. Em resumo, podemos dizer que dentro do texto do gênero textual notícia reside um outro gênero textual que é o gênero textual relato. Agora deixa eu chamar a atenção de um fato para vocês. O gênero relato pode aparecer em diversos tipos textuais. Pode aparecer no tipo textual expositivo, por exemplo, em notícias, em reportagens, etc. Porém, anotem aí, porém, o mais comum mesmo é o gênero relato aparecer no tipo textual narrativo, nas narrações. Nós teremos o gênero relato subdividido em biografias, autobiografias, diário pessoal, relato de memória, etc. Deu para entender até aí? Bom, então só voltando ao que eu já tinha falado anteriormente, o relato é o tipo de conhecimento que se transmite de maneira detalhada e descritiva sobre um determinado assunto. Ele pode aparecer em diversos tipos textuais. Essa forma detalhada e de descritiva sobre um determinado assunto pode aparecer no tipo textual dissertativo, descritivo, narrativo, injuntivo. Ele pode aparecer também no tipo textual expositivo, mas é muito comum ele aparecer em grande quantidade no tipo textual narrativo. Vamos para as características dele? Vamos para as características do gênero relato? Observem, o gênero relato, no geral, ele narra de forma breve ou até mesmo longa, a depender do caso, um fato específico vivido por uma pessoa e suas consequências, reflexões, etc. Uma outra característica é que ele apresenta elementos básicos da narrativa, tais como sequências de fatos,
pessoas, tempo e espaço. Gente, uma outra coisa que a gente precisa também prestar atenção em relação às características do gênero relato, principalmente quando ele está vinculado ao tipo textual narrativo, são os elementos gramaticais e de linguagem que compõem esse gênero. Observem e anotem aí. Os elementos gramaticais que a gente tem que tomar nota é o narrador, quando ele aparece nessa tipologia textual narrativa, o narrador será, no geral, o protagonista ou participante da ação. Portanto, é um texto que se caracteriza pela subjetividade. A questão da subjetividade está muito ligada a um olhar pessoal sobre o fato. Não tem uma objetividade que a gente vai analisar geralmente no texto dissertativo, né? Onde você tem que ter um certo distanciamento. Nesse não há necessidade do distanciamento. É subjetivo e não tem problema nenhum. Uma outra questão relacionada aos elementos gramaticais e de linguagem de um relato, quando está na linha da tipologia narrativa, é que verbos e pronomes são empregados predominantemente, anotem, na primeira pessoa. Então, a gente tem uma coisa a ver com a outra, né? A subjetividade, logicamente, está ligado ao eu ou ao nós, primeira pessoa, né? Do singular ou do plural. Uma outra questão, os verbos oscilam no geral entre o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito, indicando o tempo passado. Se é um relato, logicamente, a gente vai estar relatando o que passou, né? No geral, a gente não vai estar relatando o que está acontecendo agora, certo? Uma outra questão é que é mais comum que se use o padrão culto da língua, mas não quer dizer que ele não possa utilizar uma linguagem mais popular, não, certo? Mas, por exemplo, quando você vai observar relatos de biografia, principalmente biografia de personalidades famosas, eles vão, a pessoa que está biografando vai utilizar, no geral, um padrão culto. Um outro elemento gramatical e de linguagem que a gente também não pode perder de vista é que priorizam-se as ações e a descrição do lugar onde elas ocorrem. É preciso fazer o leitor visualizar o ambiente, né, e os envolvidos. Também é muito comum o uso de advérbios de tempo, de lugar, de modo. Para quê? Para marcar, gente, a sequenciação das ações. Uma outra questão que está ligada aos elementos gramaticais e de linguagem é que, assim como é muito comum o uso de advérbio, é também muito comum o uso constante de adjetivos como reforço linguístico das descrições, que são uma marca constante no gênero relato. Anotaram? Vamos em frente. Fala, gente, em relação à estrutura do gênero relato, a gente pode dizer que sua estrutura é a estrutura comum. A estrutura comum a todo texto narrativo, certo? Sendo composta por, anotem, título, depois introdução, e nessa introdução você vai ter o contexto, a situação, o ambiente, personagem, tempo, espaço, fato, problema. Depois nós temos o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento nós temos a construção da trama, o clímax, e em seguida a conclusão, desfecho. O desfecho com geralmente uma reflexão sobre aquilo que foi relatado. Essa é uma característica comum dos relatos. Espera-se que esse tipo de narração se tenha uma resposta às inevitáveis e óbvias perguntas sobre o relato, né? Que se responda, por exemplo, quando aconteceu o fato relatado? Onde? Quem foi o responsável? O que aconteceu? Como? Por quê? Se liga aí, pessoal, que esse assunto só está começando, viu? No próximo vídeo sobre o gênero textual relato, traremos exemplos de textos narrativos que se enquadram dentro do perfil gênero relato. Entre eles, podemos citar a biografia, a autobiografia, além, é lógico, do gênero relato de memória, entre outros. Fiquem atentos, mas por enquanto encerramos por aqui. Até o próximo vídeo.